Apesar dos nossos probleminhas técnicos, vamos continuar aqui com a nossa aula. Vamos falar agora sobre... Na verdade, nós estávamos comentando sobre a aula anterior e sobre a questão do câncer, né? Então, tínhamos falado dentro da nossa disciplina do processo da gente entender o adoecimento, nós entendemos as seguintes situações: que a nossa célula sofre agressões constantes e essas agressões formariam alterariam, na verdade, o gene, né? Então, a célula já não consegue mais se adaptar, então elas vão tão profunda que consegue alterar o gene. E essa alteração de gene, né, vai acontecer, vai gerar neoplasia maligna se nós tivermos falha nos mecanismos de controle. Nós temos apoptose, nós temos proteínas, enzimas que trabalham aí corrigindo essa produção de DNA, né? Então a gente entende que são várias falhas que vão culminar com a produção de uma neoplasia, né? E que essas alterações, essas falhas, ou o passar dessas alterações, a gente conversou um pouquinho ainda, né? Antes da nossa aula ser interrompida, falando que tínhamos a variabilidade genética, onde a gente poderia estar passando alguma característica, que não seria interessante de passar é quando tivesse erros grotescos, né, nesse DNA e que gerasse células com desvios muito grandes, né? Então teria um processo de adoecimento que seria a neoplasia maligna. Mas ok, nós entendemos aí. Agora nós vamos entender um processo fundamental para a manutenção da vida, da saúde, de estar com saúde, né? Da gente entender essa questão da saúde. Então vamos lá para o processo da hemostasia, né? Então, vamos lá de hemostasia. Esse é esse, hemostasia, tranquilo. Assim como a gente faz em outras aulas, a gente vai ter alguns conteúdos acessórios para a gente entender aqui, né? Então, vamos lá, meus queridos, o que é a hemostasia? Então, nós falamos que para a manutenção da saúde, claro, não colocar isso aí, o conceito de saúde da OMS, né? O nosso conceito aqui de adoecer, de ter saúde. Então, nós entendemos que para ter saúde, para estar saudável, né, nós precisamos manter a forma e a função da célula, do tecido, do órgão, do organismo como um todo. Agora a gente vai saber entender o processo de manutenção das funções sanguíneas, digamos assim, né, e que contribui para a homeostasia, que é esse equilíbrio de funções como um todo. Então, essa hemostasia, né, refere-se ao conjunto de mecanismos pelos quais se mantém o sangue fluido dentro do vaso. Nós já fizemos atividades falando sobre essa questão da formação de trombos, falamos sobre a questão da calcificação desse trombo, né? Então, as doenças que são decorrentes aí do envelhecimento, as doenças que são decorrentes aí dos nossos maus hábitos alimentares, da nossa falta de exercícios físicos, né? Entender isso aí e voltar esse olhar para o paciente, né? Então, manter a homeostasia. Johnson, por que é importante eu, como enfermeiro, entender esse processo da hemostasia? Meu enfermeiro, o seguinte, eu falo tudo desde a unidade básica até a alta complexidade, né? Mas aqui a gente vai trabalhar muito isso aí. Então, nós teremos, desde a unidade básica, você manter ações em saúde para promoção, evitar, por exemplo, acidentes vasculares, né? A gente está lá, desde uma cirurgia de qualquer porte, de médio, de grande porte, onde você tem que manter a hemostasia, porque perdas de grande volume de sangue pode dar choque hipovolêmico, né? Choque por conta da grande perda, da perda de volume sanguíneo, né, de sangue. Então, a gente tem que entender esses mecanismos, saber como o nosso organismo reage a isso aí. Então, ok, meus enfermeiros? Então, vamos lá e vamos para frente. Então, a hemostasia é o conjunto de mecanismos pelos quais se mantém o sangue fluido dentro do vaso. Então, ele tem que estar lá dentro do vaso fluido, sem coagular, né? Então, não pode, tem que estar fluido, então não pode coagular, então não pode formar trombo, não pode ter trombose e nem extravasar. Está muito fluido, né? Então, qualquer corte ou qualquer rompimento de um pequeno vaso gerar um processo de
hemorragia. Então, nem coagular de mais e nem coagular de menos. Então, esse equilíbrio seria a nossa hemostasia, esse equilíbrio aí de manter o sangue fluido, né, dentro do vaso. O sangue fluido dentro do vaso. Tranquilo? Tranquilo, 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 meus enfermeiros. Então, vamos entender e vamos, que a nossa disciplina está ordem. Então, para a hemostasia. Primeiro, então a gente tem que entender que o sangue tem que permanecer circulando nos vasos em estado líquido. Então, para a manutenção da saúde, para a manutenção da hemostasia, nós temos que ter o sangue fluido dentro dos vasos. Pessoal, não sei se... Então, a manutenção desse sangue fluido dentro do vaso. Pessoal, não sei se ficou muito baixo, mas vamos dar um retorno agora. Então, vamos entender rapidinho aí. Então, nós vamos estudar a hemostasia, né, dentro desse processo de saúde, de adoecimento, e entender que a hemostasia é a manutenção desse sangue fluido dentro do vaso, não ter coagular de mais e nem coagular de menos, nem formar trombo e nem ter hemorragia. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos que vamos de hemostasia. Então, para a manutenção da hemostasia, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que o sangue permaneça circulando dentro do vaso em estado líquido, ok? Então, ele tem que estar fluido, correndo dentro do vaso em estado líquido, hemostasia, ok? Então, se tivermos a hipercoagulabilidade desse sangue, já é um estado aí patológico de doença. Lembra que nós falamos principalmente dos nossos eventos de lesão celular por falta da má oxigenação ou da má nutrição de algum tecido, de algum órgão ou de alguma célula, mediante, né, a obstrução de algum vaso sanguíneo, né, ou a ruptura de algum vaso, você não teve mais a irrigação daquele tecido. Naturalmente, aquele tecido que vai deixar de ser irrigado, né, ou diminuir drasticamente a sua irrigação, ele vai entrar em morte celular. Né? Não tem nutrientes, não tem oxigênio, morte celular. Outra situação para hemostasia, certo? Formar coágulo para coibir hemorragia. Falei para vocês que nós temos pequenos infartos e nós temos também pequenos sangramentos, pequenos extravasamentos de pequenas vênulas, de pequenos vasos que se rompem, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade em coagular, então topa o pé na cadeira, ou se machuca ou cai, qualquer pancadinha já forma, né, aquela mancha roxa, porque tem essa hemostasia, esse equilíbrio entre o coagular, né, e tornar o sangue fluido, na verdade, não está tendo equilíbrio, né, nesses fatores. Então, para que tenha hemostasia, você vai lembrar de mim, do professor Johnson, nós temos que o sangue permanecer fluido dentro do vaso sanguíneo e também ter a capacidade de formar coágulo para coibir uma hemorragia. Certo? Certo? Outra situação que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês para não sair mais. Hemostasia, né? Então, ao final desse processo de deixar o sangue fluido, havendo alguma lesão, ele conseguir formar um coágulo, ele também tem que conseguir reparar a lesão e dissolver esse coágulo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Hemostasia, manutenção desse sangue fluido e líquido dentro dos vasos, né? Hemostasia, o normal, o equilíbrio. E para que haja manutenção desse equilíbrio, porventura, houver algum corte, alguma ruptura, né? Ter a capacidade, esse sangue ter fatores de coagulação capazes de formar um coágulo para coibir, né, esse sangramento, essa hemorragia, e também reparar essa lesão e, além de reparar essa lesão, dissolver, né, gerar dissolução deste coágulo. Ok, enfermeiros? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lembrando que nós temos atividade no live falando bem de hemostasia e de homeostasia. Então, leiam, leiam, leiam. Então, vamos que vamos. Certo? Então, nós vamos falar muito, 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 muito aqui desses fatores, né? Então, vamos lá. Elementos associados à hemostasia. Vasos sanguíneos, né? Então, a gente, no processo inflamatório, vou fazer um link aqui rápido, para ninguém esquecer mais, para a gente memorizar.
Então, para facilitar a memorização, você faz um link aí, né? Então, vamos fazer esse link. O link que a gente vai fazer é o seguinte, né? Então, no processo inflamatório, a gente tem vários mecanismos para fazer a vasodilatação, né? Então, tem vasodilatação, para aumentar a permeabilidade naquele local, para aumentar o número de células sanguíneas naquele local, né, no processo inflamatório. Agora, nós temos a vasoconstrição. Ao invés de tentar migrar a célula para o local da inflamação, agora eu estou tentando retirar, né, fazer com que não tenha perda de célula, perda de sangue naquele local. Então, eu vou ter vasoconstrição. Vou ter o trabalho das plaquetas, formando o tampão plaquetário, né, fazendo esse chamamento de mais plaquetas. Nós teremos aí os fatores de coagulação e os fatores fibrinolíticos, né? Então, falamos aqui agora que, além de promover, né, a homeostase, além de promover o sangue fluido, eu tenho que formar coágulo, reparar a lesão e dissolver esse coágulo, né? Então, tenho fatores fibrinolíticos. E esses fatores fibrinolíticos são os caras que dissolvem, destroem, né, esse coágulo que foi formado. Então, para que haja, né, a gênese do trombo, né, para que forme esse trombo, para que o trombo seria esse reparo, esse band-aid, esse curativo ali na parede lesada do vaso, certo? Então a gente teve lesão endotelial, né? Então teve lesão endotelial, por conseguinte a gente vai ter a agregação plaquetária, né? Então a gente vai ter fatores na parede do vaso que vai estimular essa agregação plaquetária. Na sequência, vai ter a formação de trombina e fibrina. E, por fim, a gente vai ter a dissolução desse coágulo. Só fazendo alguns links, né? Aqui a gente falou também de envelhecimento. Eu coloquei aqui essa imagem justamente para a gente ter esses links, né? Então, a gente tem anticoagulantes, né? Então, assim, o paciente vai passar por algum processo, passou por um processo cirúrgico, né? Então, ainda tem resquícios de sangue, pode ser que coagule, né? Por conta desse processo cirúrgico, vai utilizar esse anticoagulante para evitar a formação desses trombos. Todavia, né? Também existe os antiagregantes plaquetários, né? Falando assim, em questão de terapia, onde, né, nós temos aí alguns medicamentos utilizados na prevenção dessa trombogênese, na prevenção dessa formação de trombos. Nós falamos nas nossas aulas passadas a seguinte situação. Agora, eu não lembro qual era o tema que nós estávamos falando, que eu falei para vocês, que no período que a gente chama do nosso ciclo circadiano, começa à meia-noite, o nosso metabolismo reduz. Reduzindo esse metabolismo, a gente vai ter a diminuição do gasto de algumas neurotransmissores como as catecolaminas, dentre elas a adrenalina, né, que dá auxilia nessa nossa questão de reação e tudo, nós temos a adrenalina. Então, no nosso repouso, após a meia-noite, nós estamos em repouso, continuamos a produzir essas catecolaminas, dentre elas a adrenalina, só que não estamos utilizando, então ela vai acumulando, certo? No acúmulo, no período da manhã ou no período da noite ainda, né, no processo de formação, você tem uma concentração maior de adrenalina. Então, a possibilidade de um acidente vascular é maior, né? Então, um paciente, por exemplo, que já tem a predisposição, lembra do processo de senescência, o processo de envelhecimento, de senilidade, em que essa célula, né, já que a gente está colocando a célula como nossa menor unidade morfológica e funcional, nós vamos entender o seguinte: teve envelhecimento, algumas funções já não funcionam da mesma forma, né? Então, essa questão da coagulabilidade vai ser aumentada. Então, se eu entendo que vai ter essa questão do aumento de adrenalina, que esse idoso, esse paciente com mais idade, tem predisposição a formar trombo, a obstruir um vaso sanguíneo, por consequência, ter um infarto, ter qualquer outro acidente vascular, utilizado os antiagregantes plaquetários, que a gente citou como um dos mais simples, o ácido acetil salicílico, AS, aspirina, que faz esse processo, né? Então, vocês vão ver na prática de vocês muitos médicos da saúde básica, né? Geralmente na saúde básica, utilizando esse AS infantil para prevenir trombos, né? Para deixar o sangue do paciente
do idoso mais fino, mais fluido. Na verdade, se a gente fosse colocar grosso modo, ele está mantendo a homeostasia, que tem que deixar o sangue do paciente fluido, porém com capacidade de coagular, né? De formar um tampão e coagular e dissolver isso aí. Só que a gente lembra o seguinte, pacientes que passarão por processos cirúrgicos não podem estar utilizando desse antiagregantes plaquetários. Por quê? Como é esse? Porque tem risco de hemorragia. Né? Então, pensar nessas situações também. Outro nome que eu vou citar para vocês, só para a gente passar já adiante, é o clopidogrel. Né? É um pouquinho mais caro, né? Também antiagregante plaquetário, utilizado também com essa finalidade, né? Diminuir essa formação de trombos, evitar acidentes vasculares no paciente. Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Então, a todo momento, nós podemos romper pequenos vasos e a gente tem que reparar, né? Então, teve um pequeno sangramento, a gente tem que reparar aquela fissura onde aquele vaso arrebentou, quebrou, para corrigir e manter a homeostasia, que é manter esse sangue fluido dentro do vaso. Não é manter o sangue fluido fora do vaso, não. É dentro do vaso sanguíneo. Ok, meus enfermeiros? Então, vamos lá. Fisiológicos, né? Então, o endotélio dos vasos, né? Então, está aqui o endotélio dos vasos, inibe a aderência das plaquetas e leucócitos. Então, está todo mundo passando ali na luz do vaso, tranquilo, e esse endotélio inibe essa agregação, né? Essa formação desse trombo, evitando a formação de trombo. Então, fisiologicamente, Deus, muito sábio, fez com que o endotélio, ao interior desses vasos sanguíneos, inibam a formação desses trombos. Todavia, né? Então, bateu, rebentou um vaso sanguíneo, o que a gente vai ter? Lesão vascular. Mediante essa lesão vascular, nós temos a exposição do colágeno da parede do vaso. Esse colágeno subendotelial, né, abaixo do endotélio, vai estimular mecanismos hemostáticos. Esses mecanismos hemostáticos estimularão a formação desse trombo, ok? Hemostático é de estancar aí esse sangramento. Então, Deus muito sábio. Então, Deus muito sábio instituiu, né? Eu falo Deus, mas cada um no seu quadrado, né? Então, entendo o seguinte, muito interessante esse processo de homeostasia. Para manter a homeostasia, fisiologicamente, a parede dos vasos inibe essa agregação. Porém, machucou, né? Rompeu esse vaso de alguma forma. Esse próprio colágeno, claro que a gente vai ter outros fatores que a gente vai citar mais à frente, nós teremos, né, com esse colágeno, a gente vai ter ativação de mecanismos hemostáticos. Esses mecanismos hemostáticos fazem, né, a formação desse quadro. Então, tranquilo? Tranquilo, deixa eu sair aqui do meio. Então, vamos lá. Então, teve um sangramento, né, por alguma situação. Então, a gente vai ter aí os tipos de hemostasia. Primária e secundária, a gente vai colocar aí a degradação da rede de fibrina e tudo como terciário aí. Então, primariamente, o que vai acontecer? Ação das plaquetas, né? Então, teve a ação das plaquetas e essas plaquetas têm um chamamento para aderir mais plaquetas, né? Então, o que aconteceu também no processo secundário? A gente vai ter fatores da cascata de coagulação, formação da rede de fibrina, né? Realmente agora, nesse processo secundário, a gente vai ter o fechamento desse ferimento. Mas vamos entender, eu fiz o slide um pouco mais baixo, mas não está cabendo meu rostinho aqui ainda não. Vou botar eu para cá. Todo mundo me vê, todo mundo entender aqui. Então, elementos associados aqui que a gente tinha comentado já com a hemostasia, né? Então, vaso sanguíneo, né? A gente vai fazer vasoconstrição, plaqueta, fatores de coagulação e fatores fibrinolíticos. Esses fatores fibrinolíticos que vão dissolver aí esse coágulo ao final. Então, lembrando, o objetivo da homeostasia é manter esse sangue fluido, porém com capacidade de coagulação, havendo necessidade de formação de trombo, né? Estancar aquele sangramento. Então, vamos entender aí. Então, dividimos aí em três etapas, né? Em três partes. Então, nós teremos
Na hemostasia 1, vaso sanguíneo, a gente vai ter vasoconstrição, diminuição do fluxo local e diminuição da permeabilidade vascular. Façam esse link com o processo inflamatório, né? No processo inflamatório, a gente tem exatamente o contrário. É o aumento da permeabilidade vascular e o aumento do fluxo para aquele local. Na homeostasia, está derramando. Se está derramando, rompeu ali aquele vaso, rompeu o vaso, o nosso organismo muito sabe o que vai fazer? Diminuir o fluxo naquele local e diminuir a permeabilidade vascular. Vou diminuir a possibilidade de sangramento. Entendemos? Entendemos. Primeiro também, além dessa vasoconstrição que vai acontecer, a gente vai ter adesão e agregação plaquetária. Então, as plaquetas que estão ali circulantes, bonitinhas, elas vão se aderir, certo? E vai acontecer o processo chamado de tampão plaquetário. Então, vamos aqui falar sobre o tampão plaquetário. Falar de tampão plaquetário e não falar de fator de von Willebrand, né? Não, é falar de fator plaquetário. Então, aqui que a gente fazer certamente vocês já devam ter visto isso em outra disciplina, então vamos só fazer um remember aqui, né? Só fazer uma lembrancinha. Então, o fator de von Willebrand é uma proteína e é sintetizado na célula endotelial. Então, se eu estou mexendo ali no endotélio, né? Estou rompendo ali o endotélio do vaso, então estou liberando esse fator de von Willebrand. Então, tem duas funções principais, que são... Então, para que serve o fator de von é porque é FON com F, né? A pronúncia. John Saraguatinense, tocantinense, vamos pensar ali nossa pronúncia, né? Então, o fator de von Willebrand, ele tem duas funções principais, que são mediar a adesão das plaquetas, né? Ao subendotélio lesado, então tá aqui o endotélio intacto, ele impede essa agregação plaquetária. Opa, machucou aqui. Se machucou, tem exposição aqui do subendotélio, colágeno. O que vai acontecer? Esse fator de von Willebrand funciona como uma ponte entre receptores da plaqueta e o subendotélio lesado, certo? Então, está aqui a plaqueta passeando bonitinho aqui. O endotélio, não tem uma caneta aqui para a gente fazer aqui uma analogia, e o fone, certo? Está aqui o endotélio lesado. Passou a plaqueta aqui, o fator de von Willebrand, como se fosse meu fone aqui, fazendo essa ponte, essa ligação entre a plaqueta e o epitélio lesado. Ok? Segundo, esse fator de von Willebrand liga-se ao fator 8, retardando a sua degradação. Então, ele vai permanecer naquele local com o endotélio. Lesou o endotélio, esse fator permanece lá, né, o fator de coagulação número 8, ele vai permanecer naquele local, continuando esse chamamento das plaquetas, estão circulando, né, para o local lesionado, para onde teve lesão, né, do endotélio. Quando, só questão de conhecimento, quando tem um defeito quantitativo ou qualitativo, né, na quantidade ou na qualidade, em se ter ou não o fator de von Willebrand, leva-se à doença de von Willebrand. Então, a gente tem também fatores, doenças relacionadas aos fatores de coagulação, né? Essa hipercoagulabilidade, a língua do professor que não vai, certo? Então, vamos passar aí, já travou a língua. Então, funções, né? Então, a gente já falou que ajuda a adesão das plaquetas ao endotélio, liga-se e transporta o fator 8, protegendo da degradação por enzimas proteolíticas, né? Fatores que interferem na concentração plasmática deste fator: grupo sanguíneo, idade, hormônios, inflamação, infecção, que podem alterar esse fator, né? Esse fator que está aí diretamente ligado ao processo de coagulação. Tranquilo? Então, primeiramente, o que vai acontecer? Vasoconstrição, adesão e a adesão, agregação plaquetária e formação do tampão plaquetário, lembra aí do fator de von Willebrand. Tranquilo? Fechou. 2, né? Então, a hemostasia, o tipo 2 aí, teria relacionado aos fatores de coagulação. Agora a gente vai falar sobre uma cascata de coagulação, a formação aí da fibrina, certo? Então, nós entendemos que a gente tem, primeiramente, vasoconstrição, tampão plaquetário. Segundo, nós temos cascata de coagulação e formação da rede de fibrina. Não esqueça mais,
Tá na prova, tá tranquilo, de graça isso aí. Então vamos. Aqui deu uma esticadinha na imagem, mas dá para entender. Então, tecidos lesionados, né? A gente vai ter a tromboplastina. Essa tromboplastina auxiliada de cálcio, né? Então a gente vai ter o cálcio aí também participando, tem uma explicação já. Lembrando que esses fatores da coagulação, né, que vão participar da cascata de coagulação, eles são sintetizados no fígado e geralmente eles ficam é, não ativos, digamos assim, necessitando de ativação quando necessário para poder participar aí diretamente desse processo. A vitamina K, ela está relacionada também com a manutenção desses precursores, né? Então, dessas proteínas que são sintetizadas no fígado, né? Desses fatores que são sintetizados no fígado, a vitamina K participa muito aí. Vocês que trabalharam em hospital vão lembrar muito do professor Johnson, falar, o paciente está aí colocando, suplementando com vitamina K. Então, estava algum processo de sangramento ou até nem que é profilático, mas no processo de processo cirúrgico, quando o paciente vai perder sangue, né, em quantidade toda, a gente vai suplementar a vitamina K, certo? Então, o número 2 é a formação, né, da trombina em fibrina, formação da rede de fibrina, então formação do coágulo. Então, a gente teve adesão, agregação plaquetária, teve o tampão e os fatores de coagulação, fazendo aí a rede de fibrina. Tranquilo, meus enfermeiros? Então, vamos lá dos fatores. Então, fatores da coagulação. Fibrinogênio, né? Protrombina, que a gente colocou lá. O cálcio está relacionado também com os fatores de coagulação. E fatores enzimáticos, como eu falei para vocês, que são sintetizados no fígado. Muitos deles precisam apenas serem ativados. Fator 7, 9, 10, o 12, 13, né? Fator de Fitzgerald. Então, fatores, essas enzimas, né? Elas são sintetizadas no fígado e participam aí dessa cascata, dessa manutenção da homeostasia. Então, precisa formar o coágulo, lembra lá, fibrinogênio, protombina e cálcio. E os outros fatores. Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai entender aqui sobre a cascata de coagulação. Então, Johnson, para que serve isso? A gente está entendendo o que é homeostasia, o que é o equilíbrio. Então, vamos lá entender qual que seja esse equilíbrio. Então, nós temos a via intrínseca e a via extrínseca. Então, teve lesão ali do vaso, né, do endotélio, e a liberação desse colágeno. Esse colágeno estimulará esse fator, né, de coagulação 12. Esse fator de coagulação 12 estimula aí o fator 11, que por sua vez, né, estimula o fator 9. Lembrando que a gente tem a presença de cálcio. Para fazer esse fator 9, né, a produção dele, manutenção dele, a gente precisa de vitamina K. Então, vocês vão lembrar muito do professor Johnson lá, falar, eu preciso de vitamina K por conta da cascata de coagulação, para manter a homeostase. Tranquilo? E esse fator 8, ele vai dar origem a um fator 10. Ok? Então, a gente vai parar aqui na via intrínseca, onde a gente vai ter até o fator 8. Via extrínseca, então a tromboplastina tecidual, né? Então, teve alguma lesão tecidual, eu tenho essa tromboplastina. Essa tromboplastina, né? Precisando ali também de vitamina K, nós temos aí o fator 7. O fator 7 se transformará no fator 10. Esse fator 10, aqui a gente começa a via comum. Então, cascata da coagulação, com vários fatores, mediados também, né? Aí como auxiliadores, vitamina K, o cálcio, eu tenho a produção desses fatores que vai culminar na produção, por exemplo, da transformação de protrombina em trombina. Protrombina em trombina. Auxílio aí da vitamina K. Essa trombina, né, vai transformar fibrinogênio em fibrina. Então, vai acontecer aí a formação da rede de fibrina. Então, tem toda essa cascata e o objetivo dela aí na fase 2, né, da nossa homeostase, é a formação da fibrina, dessa rede de fibrina. Essa rede de fibrina vai amarrar aí um monte de plaqueta, não precisa formar o trombo, então vai formar aí
amarrar esse monte de plaqueta. Então, no processo homeostático 2 aí que a gente citou, a gente pode colocar aí como o final dele a formação da rede de fibrina. Tranquilo, meus enfermeiros? Parece complicado, mas é tranquilo, certo? Só para a gente entender aí cascata de coagulação. Então, a gente já chegou aqui. Primeiro, a gente teve vasoconstrição, diminuição do fluxo, hipermeabilidade vascular, adesão à agregação plaquetária, formou o tampão plaquetário, porém a gente tem que ter a cascata de coagulação, coágulo, a rede de fibrina, onde a gente vai reter um monte ainda de plaqueta, certo? Na fase 3, nós temos o processo de, além de reduzir, retirar esse colágeno, degradação dessa fibrina, nós temos aí a cicatrização, né? Cicatrização, regeneração tecidual. Né? Então, de todo esse processo aí, na fase 3, a gente vai ter essa situação. Então, na fase 2, a gente parou aqui na rede de fibrina. Então, na rede de fibrina, nós vamos ter aqui, né, como fase 3. Então, o processo de degradar essa fibrina, essa rede de fibrina, nós temos o plasminogênio, né, transformado em plasmina. Essa plasmina degrada a rede de fibrina. Essa plasmina que degrada a rede de fibrina gera os produtos de degradação dessa fibrina. Então, esses produtos de degradação da fibrina vão ser jogados na circulação e serão degradados por macrófagos. Então, aqui nessa fase 3, né, nessa homeostase do tipo 3, hemostase, né, homeostase não, hemostase, nós temos a degradação da rede de fibrina, a essa regeneração, cicatrização ali do vaso, né, que foi lesionado e tudo, e esse desmanche desse coágulo vai desmanchar. Então, pensa como fase 3, plasminogênio sendo transformado em plasmina, degrada a rede de fibrina. Esse produto de degradação, nós vamos ter os produtos de degradação de fibrina e vai ser lançado esses produtos na circulação e eles serão fagocitados, serão limpos pelos macrófagos. Tranquilo, meus enfermeiros? Tranquilo, tranquilo. Fácil, fácil, fácil. Para a gente pegar aqui. Nós falávamos sobre os distúrbios hemodinâmicos agora na sequência. Então, assim, aqui é para a gente entender o que é fisiológico, o que é hemostasia. A gente vai falar sobre distúrbios na sequência. Então, hemostasia é a resposta fisiológica normal do corpo para prevenção e interrupção de sangramentos e hemorragias, certo? E essa hemostasia resulta no bloqueio de qualquer lesão vascular. De maneira geral, a hemostasia garante a fluidez do sangue e integridade dos vasos sanguíneos, que é o conceito de hemostasia, né? Manter o sangue fluido, né? E manter também a integridade dos vasos. Né? E qualquer alteração nesse processo, a gente pode progredir para uma hemorragia ou a formação de trombo, de trombose, que a gente já citou, já comunicou aí. Tranquilo, meus enfermeiros? Então, até já na nossa sequência da aula vai ter os distúrbios que a gente vai falar e dê uma olhada, por favor, no conteúdo. Abraço e até já.